O Espírito Santo está te alertando através do silêncio que você continua ignorando. O silêncio que está tentando te salvar. Existe algo acontecendo dentro de você agora. Algo que ninguém consegue ver. Nem sua família. Nem as pessoas que convivem com você todos os dias. Você continua sorrindo, trabalhando, conversando, tentando parecer forte. Mas no fundo existe um peso estranho que não vai embora. E o mais assustador é que você já começou a se acostumar com ele. Você chama de cansaço, chama de ansiedade, chama de fase ruim. Mas e se isso não for apenas emocional? E se o Espírito Santo estiver tentando te alertar há muito tempo, mas você continuou ignorando os sinais porque estava ocupado demais tentando sobreviver? Tem gente que só percebe que Deus estava falando depois que perde a paz completamente, depois que a alma fica seca, depois que o coração começa a sentir um vazio que nenhuma distração consegue preencher. E talvez seja exatamente por isso que esse vídeo apareceu para você hoje. Porque existe um tipo de silêncio que não vem da ausência de Deus. Vem do fato de que Ele já falou muitas vezes, mas a pessoa nunca parou para ouvir. Você já sentiu que alguma coisa dentro de você dizia para parar, mas mesmo assim você continuou? Já sentiu uma inquietação sem motivo aparente? Já percebeu que, mesmo cercado de pessoas, sua alma continua cansada? Isso não acontece por acaso. O Espírito Santo não começa falando através do medo. Ele começa falando através da perda da paz, através daquele incômodo que aparece quando você está sozinho, através daquela sensação de que alguma coisa na sua vida não está certa, mesmo quando tudo parece normal por fora. E o pior erro de uma pessoa não é apenas cair. O pior erro é ignorar os avisos antes da queda. Tem pessoas que chegaram até aqui porque Deus ainda está tentando alcançá-las antes que algo dentro delas morra completamente. Porque quando a alma para de sentir o toque de Deus, o coração começa a endurecer sem perceber. E talvez o que mais esteja destruindo você hoje não seja o problema que você enfrenta. Talvez seja o silêncio que você decidiu ignorar durante tempo demais. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode revelar coisas que ninguém nunca conseguiu explicar sobre a batalha que está acontecendo dentro de você agora. O Espírito Santo fala, primeiro, através do desconforto. Antes de Deus mudar uma situação, Ele quase sempre começa mexendo no interior da pessoa. Porque o Espírito Santo não trabalha primeiro ao redor de você. Ele trabalha dentro de você. E é exatamente aí que muita gente se confunde. Tem pessoas tentando encontrar respostas externas para dores que começaram espiritualmente. Procuram distrações, ocupações, entretenimento, relacionamentos, mas nada consegue trazer paz de verdade. Porque existe um desconforto que não nasce da mente cansada, nasce da alma distante de Deus. Você já percebeu que existem momentos em que tudo parece estar normal, mas por dentro alguma coisa continua inquieta? Você tenta descansar, mas sua mente não desacelera. Tenta seguir a rotina, mas sente um peso estranho acompanhando cada dia. Tenta orar, mas parece que perdeu a conexão que antes tinha com Deus. E aos poucos, a pessoa começa a acreditar que isso é apenas estresse, apenas pressão emocional, apenas uma fase difícil. Mas existem dores que não começaram no emocional. Começaram no espiritual. O Espírito Santo muitas vezes fala através da perda da paz. Porque quando Deus quer chamar alguém de volta, Ele permite que a alma pare de encontrar descanso nas coisas que antes distraíam. Aquilo que antes preenchia já não satisfaz mais. O pecado perde o prazer rapidamente. O coração fica inquieto. A consciência começa a incomodar. E a pessoa sente uma tristeza que nem consegue explicar. É nesse momento que começa a batalha invisível. Uma parte sua quer continuar vivendo normalmente, fingindo que nada está acontecendo. Mas outra parte sente que algo precisa mudar urgentemente. E essa guerra silenciosa vai consumindo a pessoa por dentro. O problema é que muitos ignoram os primeiros alertas porque eles não chegam em forma de tragédia. Eles chegam em forma de desconforto. Chegam em noites inquietas, em pensamentos repetitivos,
em uma sensação constante de vazio, em um coração que já não consegue sentir paz nem quando tudo está silencioso. E quanto mais a pessoa ignora, mais forte o vazio se torna, porque o Espírito Santo não grita o tempo inteiro. Às vezes, ele apenas remove a falsa paz que estava anestesiando você. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Talvez Deus esteja permitindo esse incômodo porque existe algo na sua vida que sua alma já percebeu, mas sua mente ainda está tentando negar. O mais perigoso não é sentir esse desconforto. O mais perigoso é aprender a viver com ele como se fosse normal. No próximo tópico, você vai entender por que tantas pessoas continuam sorrindo por fora, enquanto espiritualmente estão desmoronando em silêncio, sem que ninguém perceba. O perigo de continuar fingindo que está tudo bem. Existe uma dor que quase ninguém percebe. Ela não aparece no rosto o tempo inteiro. Não impede a pessoa de trabalhar. Não faz ela desaparecer das redes sociais. Pelo contrário. Muitas vezes quem mais está sofrendo é quem aprendeu a parecer forte diante de todo mundo. Tem pessoas que continuam sorrindo enquanto a alma está cansada. Continuam ajudando os outros enquanto por dentro estão se afundando lentamente. Continuam dizendo que está tudo bem porque já não sabem mais como explicar o vazio que carregam. E o mais perigoso é que, quando alguém passa tempo demais fingindo que está bem, começa a perder a sensibilidade espiritual sem perceber. No começo, o Espírito Santo ainda incomoda, ainda alerta, ainda toca na consciência. Mas quando a pessoa ignora os sinais repetidamente, o coração vai endurecendo aos poucos. Aquilo que antes gerava arrependimento começa a parecer normal. Aquilo que antes afastava a paz passa a ser tolerado diariamente. Esse é o silêncio mais perigoso de todos. Porque chega um momento em que a pessoa não sente mais culpa, não sente mais direção, não sente mais vontade de buscar Deus como antes. Ela continua vivendo, continua seguindo a rotina, mas espiritualmente já não consegue ouvir a voz que um dia falou claramente dentro dela. E muita gente acha que isso aconteceu de uma vez. Não aconteceu. Foi acontecendo aos poucos, através das pequenas distrações, das orações adiadas, dos avisos ignorados, das escolhas justificadas, da frieza que parecia pequena no começo. Ninguém se afasta de Deus de repente. O afastamento começa em silêncio, e talvez o que esteja machucando você hoje não seja apenas o que fizeram contra você. Talvez seja o fato de que sua alma está cansada de fingir que consegue continuar sem a presença de Deus. Tem pessoas ouvindo isso agora e percebendo uma verdade difícil. Elas se tornaram especialistas em esconder a própria dor. Ninguém percebe o peso que carregam. Ninguém imagina as batalhas mentais que enfrentam quando ficam sozinhas. E enquanto o corpo continua funcionando, a alma vai se esgotando lentamente. Mas o Espírito Santo continua alertando. Porque enquanto existir incômodo, ainda existe sensibilidade espiritual. Enquanto existir tristeza pelo afastamento, ainda existe uma chance de retorno. Enquanto sua alma ainda reage à voz de Deus, significa que Ele não desistiu de você. Só que existe algo que muita gente não percebe até ser tarde demais. Existe um momento em que o silêncio de Deus deixa de ser aviso e começa a virar distância. E é exatamente por isso que você precisa entender os sinais silenciosos que mostram que sua alma está perdendo algo importante sem perceber. As pequenas coisas que você perdeu sem perceber. O problema nunca começa nas grandes quedas. Começa nas pequenas perdas que quase ninguém nota no início. Você não percebeu o momento exato em que perdeu a vontade de orar como antes. Não percebeu quando começou a fazer orações rápidas, vazias, sem presença, apenas por costume. Não percebeu quando parou de sentir alegria nas coisas de Deus e começou a buscar distrações para preencher um vazio que aumentava em silêncio. Essas mudanças acontecem devagar. Primeiro vem o cansaço espiritual, depois a falta de direção, depois a sensação de que tudo perdeu sentido. E quando a pessoa percebe, já está vivendo distante de Deus sem nem saber como chegou ali. Tem gente que já não consegue ficar em silêncio, porque o silêncio revela coisas que ela está tentando esconder de si mesma. Por isso precisa estar o tempo inteiro ocupada.
assistindo algo, ouvindo algo, mexendo no celular, fugindo do próprio interior. Porque quando o barulho acaba, a alma começa a falar. E é nesse momento que o Espírito Santo tenta alertar a pessoa, através daquela inquietação estranha antes de dormir. Através do vazio que aparece mesmo depois de conquistar coisas que antes pareciam importantes. Através da sensação de desconexão que nenhuma companhia consegue curar. Você já percebeu como existem pessoas cercadas de tudo, mas completamente vazias por dentro? Isso acontece porque existem necessidades espirituais que nada neste mundo consegue preencher. E quanto mais a pessoa ignora isso, mais perdida ela se sente, mesmo tentando aparentar controle. Talvez você tenha começado a perceber mudanças pequenas dentro de si. Uma frieza que antes não existia. Uma dificuldade para sentir paz. Uma mente cansada o tempo inteiro. Uma tristeza silenciosa aparecendo sem explicação. E o mais forte é que muitas vezes o Espírito Santo não fala primeiro através de palavras. Ele fala através daquilo que você começou a perder. Perdeu a paz, perdeu a sensibilidade, perdeu a vontade de buscar Deus, perdeu a alegria espiritual que um dia sentia. Só que ainda existe algo importante nisso tudo. O fato de você perceber essas perdas significa que sua alma ainda está viva espiritualmente. Porque pessoas completamente endurecidas já não sentem mais nada. Já não lutam mais por dentro. Já não se incomodam mais com a distância de Deus. Mas você ainda sente. E talvez esse desconforto seja exatamente a prova de que o Espírito Santo continua tentando despertar você antes que o vazio se torne permanente. Só que existe uma pergunta que poucas pessoas conseguem responder. Por que Deus muitas vezes escolhe o silêncio em vez de agir de forma imediata? A resposta pode mudar completamente a maneira como você enxerga esse momento da sua vida. Porque Deus usa o silêncio em vez do caos. Muita gente espera que Deus fale através de sinais grandiosos, milagres instantâneos ou respostas imediatas. Mas na maioria das vezes, o Espírito Santo escolhe algo que quase ninguém entende. O silêncio. Porque o silêncio revela aquilo que o barulho escondia. Enquanto a vida está cheia de distrações, a pessoa consegue fugir da própria realidade espiritual. Consegue ocupar a mente, anestesiar emoções, preencher o tempo e ignorar os avisos da alma. Mas quando Deus permite o silêncio, tudo aquilo que estava escondido começa a aparecer. É no silêncio que a pessoa percebe o quanto está cansada. É no silêncio que percebe o vazio que vinha ignorando. É no silêncio que finalmente entende que existe uma dor dentro dela que nenhuma distração conseguiu curar. Por isso, tanta gente tem medo de ficar sozinha consigo mesma. Porque quando o barulho termina, a verdade começa a falar. Talvez você tenha perguntado várias vezes por que Deus parece distante. Por que algumas orações não recebem resposta imediata? Por que certas fases da vida parecem tão silenciosas? Mas e se esse silêncio não for ausência? E se for exatamente o lugar onde Deus está tentando fazer você enxergar algo que nunca conseguiria perceber no meio do caos? Na Bíblia, Deus nem sempre se manifestou através do vento forte, do fogo ou do terremoto. Em 1º Livro dos Reis, capítulo 19, Elias percebeu a voz de Deus em um sussurro suave. Isso mostra que existem momentos em que o Espírito Santo não aumenta o volume. Ele diminui o barulho ao redor para que a alma finalmente consiga ouvir. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez Deus tenha permitido que certas coisas perdessem o brilho porque elas estavam ocupando um lugar que pertencia a Ele. Talvez Ele tenha permitido o vazio porque você passou tempo demais tentando se preencher com coisas que nunca poderiam sustentar sua alma. Talvez Ele tenha permitido o silêncio porque era a única forma de fazer você parar e perceber o estado espiritual em que realmente estava. O silêncio de Deus não é sempre castigo. Muitas vezes é convite. Convite para refletir. Convite para voltar. Convite para perceber que sua alma estava se afastando lentamente
enquanto sua vida continuava normalmente por fora. Só que existe uma batalha acontecendo ao mesmo tempo em que Deus tenta chamar você de volta. Porque enquanto o Espírito Santo tenta despertar sua alma, existe outra força tentando manter você preso exatamente onde está. E é essa guerra invisível que está consumindo tantas pessoas sem que elas percebam. A guerra invisível entre sua carne e sua alma. Existe uma batalha acontecendo dentro de você todos os dias. E o mais assustador é que muitas pessoas nem percebem que estão em guerra espiritual até começarem a perder a si mesmas. Uma parte da sua alma quer paz, quer presença de Deus, quer voltar a sentir aquela conexão verdadeira que um dia existiu. Mas outra parte luta para continuar presa aos mesmos hábitos, às mesmas distrações, aos mesmos ambientes que estão enfraquecendo você lentamente. É por isso que às vezes você sente vontade de mudar, mas no dia seguinte volta exatamente para aquilo que estava destruindo sua paz. A carne sempre tenta silenciar aquilo que o Espírito Santo está tentando despertar. E essa guerra não acontece apenas em grandes pecados. Ela acontece nas pequenas escolhas diárias que parecem inofensivas, no tempo excessivo perdido com distrações, nas conversas que afastam sua mente de Deus, nos ambientes que alimentam ansiedade, comparação, orgulho e vazio, nos conteúdos que ocupam seu coração até não sobrar espaço para ouvir a voz do Espírito Santo. O problema é que quanto mais a pessoa alimenta a carne, mais difícil fica discernir a voz de Deus. A mente começa a ficar confusa, o coração perde direção, a alma fica cansada, e aquilo que antes parecia errado começa a parecer normal. Essa é a parte perigosa da batalha espiritual. Ela quase nunca parece perigosa no começo. Tudo começa pequeno, pequenas concessões, pequenos afastamentos, pequenos silêncios, pequenas desculpas, até que a pessoa percebe que já não consegue sentir a presença de Deus como antes. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo está tentando mostrar para você agora. O problema não é apenas aquilo que aconteceu ao seu redor. O problema é aquilo que está crescendo dentro de você em silêncio. Porque existem coisas que alimentam sua alma. E existem coisas que drenam sua vida espiritual sem fazer barulho. Você já percebeu como algumas escolhas deixam você vazio depois? Como certos ambientes roubam sua paz? Como algumas distrações aliviam por alguns minutos, mas depois fazem sua alma se sentir ainda mais distante? Isso não é coincidência. Existe uma luta acontecendo pela sua mente, pela sua atenção e pela sua intimidade com Deus. E o inimigo não precisa destruir uma pessoa de uma vez. Basta mantê-la distraída por tempo suficiente para que ela pare de ouvir os alertas do Espírito Santo. Por isso permanecer igual ficou perigoso. Porque quanto mais tempo uma pessoa permanece em guerra sem reagir espiritualmente, mais ela se acostuma com correntes que deveriam incomodá-la. Mas existe algo ainda mais sério que acontece quando alguém continua ignorando os alertas de Deus por tempo demais. Chega um momento em que as consequências começam a aparecer na alma, nas decisões e até no rumo da vida. O que acontece? Quando uma pessoa ignora os alertas de Deus, nenhuma pessoa se perde de uma vez. Antes da queda vieram os avisos. Antes do vazio profundo vieram os pequenos incômodos. Antes da confusão, vieram momentos em que o Espírito Santo tentou chamar a atenção daquela alma silenciosamente. Mas quando alguém ignora esses alertas por tempo demais, algo começa a mudar dentro dela. A paz desaparece primeiro, depois vem a confusão mental. A pessoa já não consegue discernir o que sente, toma decisões movidas pelo impulso, pelo medo ou pela carência emocional. Começa a buscar alívio rápido para dores profundas. E quanto mais tenta preencher o vazio com coisas erradas, maior aquele vazio se torna. É como se a alma começasse a secar lentamente. Aquilo que antes emocionava espiritualmente já não toca mais. A oração perde força. A presença de Deus parece distante. A consciência vai ficando silenciosa. E o pior de tudo é que muita gente continua vivendo normalmente enquanto isso acontece.
Continua sorrindo, trabalhando, postando fotos, conversando com todos, mas por dentro, sente que perdeu algo importante que não consegue mais explicar. Porque o problema nunca começa na queda. Começa quando a alma para de sentir o aviso antes dela. Esse é o momento mais perigoso espiritualmente. Quando a pessoa já não luta mais contra aquilo que está destruindo ela. Quando começa a justificar aquilo que antes incomodava. Quando se acostuma com a ausência de paz. Quando aprende a sobreviver espiritualmente vazia. Tem pessoas ouvindo isso agora e percebendo que estão cansadas não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. Cansadas de carregar uma vida que parece desconectada de Deus. Cansadas de tentar encontrar descanso em lugares que só aumentam a dor depois. E o Espírito Santo continua alertando porque Deus não abandona alguém sem antes tentar alcançá-lo muitas vezes. Só que ignorar a voz de Deus sempre tem consequências. Às vezes a consequência não aparece imediatamente na vida exterior. Ela aparece primeiro na alma, na perda da direção, na frieza espiritual, na sensação constante de vazio, na incapacidade de sentir paz, mesmo quando tudo aparentemente está bem. E existe algo muito forte nisso tudo. Se esse vídeo está mexendo profundamente com você, é porque sua alma ainda reage à voz do Espírito Santo. Pessoas completamente endurecidas não se incomodam mais, não sentem mais peso espiritual, não lutam mais por dentro, mas você ainda sente. E isso significa que Deus ainda está tentando trazer você de volta antes que o vazio consuma completamente aquilo que Ele colocou dentro de você, porque apesar de todos os erros, distrações e afastamentos, existe uma verdade que pode mudar tudo a partir de hoje. O Espírito Santo ainda não desistiu de você. O Espírito Santo ainda não desistiu de você. Se Deus tivesse desistido de você, sua alma não estaria sendo confrontada agora. Você não sentiria esse peso no coração, não sentiria esse incômodo, não sentiria essa necessidade de entender o que está acontecendo dentro de você. O fato de essa mensagem estar mexendo profundamente com sua alma já é um sinal espiritual importante. Porque o Espírito Santo continua alcançando pessoas que ainda conseguem ouvir, mesmo em meio ao cansaço, a culpa e a confusão. Talvez você tenha errado mais do que gostaria de admitir. Talvez tenha se afastado. Talvez tenha ignorado muitos sinais. Talvez tenha continuado em lugares, hábitos e decisões que foram destruindo sua paz aos poucos. Mas Deus não trabalha como os seres humanos trabalham. As pessoas desistem rápido. Deus continua chamando, mesmo quando a pessoa falha, mesmo quando se afasta, mesmo quando acha que já foi longe demais para voltar. O Espírito Santo continua tentando despertar aquilo que ainda está vivo dentro dela. E talvez seja exatamente isso que você está sentindo agora. Porque existe uma diferença entre alguém perdido e alguém abandonado. Uma pessoa perdida ainda pode ser encontrada, e enquanto sua alma ainda reage à presença de Deus, significa que o céu ainda está tentando alcançar você. Tem gente que pensa que precisa se consertar primeiro para depois voltar para Deus. Mas ninguém consegue curar sozinho uma alma que está cansada espiritualmente. O primeiro passo não é fingir força. O primeiro passo é parar de fugir da voz que está tentando salvar você há tanto tempo. Talvez você tenha passado meses tentando esconder sua dor, tentando parecer forte, tentando continuar normalmente. Mas o Espírito Santo conhece o estado da sua alma mesmo quando ninguém mais percebe. Ele conhece as noites silenciosas. Conhece os pensamentos que você nunca contou para ninguém. Conhece o medo que você sente do futuro. Conhece o vazio que aparece mesmo quando tudo parece bem por fora. E ainda assim Ele continua chamando você de volta. Não através da condenação, mas através do amor que não desistiu da sua vida. Porque Deus não mostra o vazio para destruir alguém. Ele mostra o vazio para revelar que a alma precisa voltar para a fonte certa. E talvez hoje seja o momento em que você finalmente percebeu que nada neste mundo conseguiu substituir a presença de Deus dentro de você. Só que agora existe uma decisão que ninguém pode tomar no seu lugar. Continuar ignorando os sinais.
Ou parar e ouvir aquilo que o Espírito Santo vem tentando dizer há muito tempo. Porque talvez o silêncio que mais assustava você seja exatamente o lugar onde Deus decidiu falar mais profundamente com sua alma. Encerramento. Profundo e chamado espiritual. Talvez hoje você tenha entendido algo que vinha tentando ignorar há muito tempo. O vazio que você sente não apareceu do nada. A inquietação dentro de você não é coincidência. Esse silêncio que acompanha suas noites não significa necessariamente que Deus foi embora. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez Deus tenha permitido o silêncio porque era a única maneira de fazer sua alma parar de correr e finalmente perceber o quanto precisava voltar para Ele. Durante muito tempo você tentou seguir em frente fingindo que estava tudo bem. Tentou esconder a dor. Tentou carregar pesos sozinho. Tentou preencher sua alma com distrações, pessoas, entretenimentos e conquistas que nunca conseguiram trazer paz verdadeira. Mas no fundo, sua alma continuava cansada. Porque existem dores que não desaparecem enquanto a pessoa continuar distante da presença de Deus. E talvez o Espírito Santo tenha usado esse vídeo para confrontar você, não com condenação, mas com amor. Um amor que continua chamando mesmo depois de tantos erros. Um amor que continua tentando despertar você, antes que o coração se acostume completamente com o vazio. Agora pare por alguns segundos e seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes Deus já tentou alertar você? Quantas vezes sua paz desapareceu antes de uma decisão errada? Quantas vezes sua alma sentiu que algo precisava mudar, mas você escolheu ignorar? Quantas vezes você tentou fugir do silêncio porque tinha medo do que encontraria dentro de si? O Espírito Santo ainda está falando. Talvez não através de barulho, talvez não através de sinais grandiosos, mas através desse incômodo que continua dizendo que sua alma precisa voltar. E se você ainda consegue sentir isso, então ainda existe esperança para você. Porque pessoas completamente frias espiritualmente já não lutam mais por dentro. Já não se incomodam, já não sentem saudade da presença de Deus. Mas você sentiu, e talvez esse seja o maior sinal de todos. Talvez o silêncio que você mais temia seja exatamente o lugar onde Deus decidiu falar com você pela última vez, antes de transformar completamente sua vida. Se ajoelhe em silêncio hoje. Desligue o barulho por alguns minutos. Pare de fugir da voz dentro da sua alma. E permita que o Espírito Santo cure aquilo que você vinha escondendo até de si mesmo. Porque ainda dá tempo de voltar.